Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e eu estou aqui para ler um texto da irmã Jaqueline Teixeira, que é um texto que eu gosto muito, que fala de mulheres corajosas à frente do seu tempo. Eu acho assim que nós devemos ser, né? Muitos acham que porque nós somos cristãs, temos que ser umas bobinhas, e não tem nada a ver. E a palavra, o texto de hoje vai provar isso para nós. Eu queria que os irmãos soubessem que esse texto que a irmã Jaqueline Teixeira escreveu, chamado Mulheres de Atitude, foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que é um devocional cuja meditação é sempre baseada na Bíblia, a palavra de Deus. E o objetivo é o de inspirar, exaltar e edificar a nossa vida espiritual. Então, como eu já disse, meu nome é Miriam Anitta e eu não contribuí em nada para que esse texto fosse escrito, por isso que eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Lembrando que eu não sou uma profissional da área teológica, eu não sou pastora, nem missionária, nem teóloga, não sou nada. Eu só sou uma irmã como vocês, que aprecia ler a palavra de Deus e aprender dele, tá bom? Então vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que abra os nossos olhos e nos ensine, né? Aquilo que nós precisamos colocar em prática. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque temos a liberdade de ler a tua palavra. Senhor, que nós possamos aprender a importância que é estar se posicionando diante de ti e levando as nossas demandas para ti. Perdoa aquilo que a gente faz de errado, torna-nos pessoas melhores. É que eu te peço, não porque a gente mereça, a gente pede em nome de Jesus. Amém. Bem, então vamos lá, pega a sua Bíblia, vamos lá ler Números 27. São 11 versículos, tá? Iniciando do versículo 1. Que vai falar das filhas de Zelofeade. Certo dia, Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirsa, as filhas de Zelofeade, fizeram uma petição. Seu pai pertencia a um dos clãs de Manassés, pois era descendente de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. Essas mulheres se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes da tribo, de toda a comunidade entrada da tenda do encontro, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Não era um dos seguidores de Corá que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã só porque ele não teve filhos? Dê-nos uma propriedade entre o restante dos nossos parentes. Moisés levou o caso ao Senhor e o Senhor respondeu a Moisés: a reivindicação das filhas de Zelofeade é justa. Dê a elas uma porção da terra entre os parentes de seu pai, a herança que teria sido entregue a seu pai. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel: se um homem morrer e não deixar filhos, passe a herança às filhas. Se ele também não tiver filhas, transfiram a herança aos irmãos dele. Se ele não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. Se seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo do seu clã. Essa é uma prescrição definitiva para os israelitas, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Bem, então, as mulheres de atitude. No versículo escolhido são 2 os versículos, que é o 6 e o 7, que diz: e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas e lhe passará a herança do pai. Ora, as filhas de Zelofeade, elas ficaram conhecidas como as filhas da herança. Olha que legal, né? Por quê? Porque elas simplesmente não se conformaram. Falaram: nós vamos ficar sem nada? Viemos, passamos por tudo que tínhamos que passar e agora nós vamos ficar sem nada, excluídas? Não, elas não se conformaram com essa condição de exclusão e foram lá as primeiras que ousaram a falar com Moisés, né? Elas não quiseram nem saber.
Saíram lá do meio do povo hebreu e foram conversar com Moisés, porque elas acharam que a petição delas era justa. Numa época em que mulher não tinha direito a falar nada, elas ousaram. Elas agiram de maneira corajosa, digna e muito respeitosa. Por quê? Elas estavam buscando a justiça de Deus. E por estar buscando a justiça de Deus, Deus abençoou as filhas de Zelofeade. O que essa história ensina pra gente? Que é preciso ter muita coragem, muita ousadia, para quê? Para marcar o pé ali, fincar o pé e se posicionar. Não é coisa fácil de se fazer. É preciso ter discernimento, saber o que está fazendo e ter coragem e ousadia. Mesmo com medo, porque elas iam estar com medo, né? Só os homens mandavam naquela época, né? Mas elas não se deixaram intimidar, elas foram lá e falaram com Moisés. Então a gente não pode confundir coragem, ousadia com ser rude, ser intolerante, ser insolente, não ter pudor, né? Chegar metendo o pé no peito das pessoas, não é disso que a palavra fala, né? Ser corajoso é uma coisa e ser rude é outra. Então as irmãs de Zelofeade, elas se posicionaram de uma forma digna e elas argumentaram com muita coerência. O que elas estão falando fazia sentido. Então, a sabedoria e a gentileza são ótimas companheiras para uma jornada de desafio, né? Se você não é sábio, se você não é gentil, certamente você vai se dar mal para qualquer coisa que você pretender fazer. E as filhas de Zelofeade foram reconhecidas como herdeiras legítimas e como participantes da promessa da terra prometida, né? A promessa de Deus sobre Canaã. Mas esse foi um lugar que elas precisaram ocupar. Ninguém deu de mão beijada, ninguém falou, olha, vamos, tadinha delas. Não, elas foram lá e se posicionaram. Então, a mulher cristã, ela tem lugares para ocupar na sociedade, na obra de Deus, mas isso existe compromisso, comprometimento, responsabilidade. Então, mulheres de atitude geram impacto positivo. Aonde? Em qualquer lugar que ela for. Na família, na igreja local, na sociedade. Elas abençoam a sociedade, abençoam o seu bairro, a sua cidade, o local onde moram, né? Em qualquer contexto que elas tiverem, a mulher cristã, se ela for responsável e comprometida, ela vai marcar ali positivamente. Então, as 5 irmãs se apresentaram diante do sacerdote porque elas sabiam que Deus podia mudar a situação delas. E isso a gente também tem que saber, né? Nossas causas devem ser entregues na mão daquele que tudo pode, o nosso Senhor, o Senhor Jesus, o nosso Deus, o Espírito Santo. É a Ele, ao único Deus que nós temos que levar as nossas demandas. Então, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza ficaram marcadas na história como mulheres de atitude. Então, na época delas, elas fizeram a parte delas. E agora é a nossa vez. Amém? Bom, irmãos, nosso manancial termina assim, ó. Ouse se posicionar sob a orientação do Espírito Santo. Isso aí, fundamental. Agora eu termino dizendo que o abraço é o encontro de 2 corações. Por isso que eu vou deixar meu abraço de ursa. Lembrando que abraço não dá certo em reunião de porco e espinho. Quero que vocês se lembrem do nosso lema para 2023, que é o Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Então, eu me despeço aqui com a palavra de ordem, que é confia. Confia em Jesus.